Existem assuntos que atravessam toda a Bíblia, mas que quase nunca atravessam os púlpitos. Não porque sejam irrelevantes, mas porque são desconfortáveis. Um desses temas é o inferno. Vivemos em um tempo que aceita falar sobre amor, graça e bênção, mas rejeita qualquer conversa sobre juízo, consequência e eternidade. Ainda assim, há um detalhe impossível de ignorar. Quem mais falou sobre o inferno não foi um profeta do Antigo Testamento, nem um apóstolo, nem um teólogo. Foi Jesus. O mesmo Jesus que acolheu pecadores, que perdoou, que ensinou sobre misericórdia, foi quem descreveu o inferno com mais clareza e frequência. Isso nos obriga a uma pergunta inicial. Por que Jesus insistiria tanto em algo que as pessoas preferem não ouvir? Muitos acreditam que o inferno surgiu como uma invenção religiosa tardia, criada para controlar pessoas por meio do medo. Outros dizem que é fruto de exageros da Idade Média ou de interpretações simbólicas mal compreendidas. No entanto, essa ideia não se sustenta quando lemos os evangelhos com atenção. Antes de qualquer tradição, antes de qualquer concílio ou sistema teológico, existe a voz de Jesus. Ele fala do inferno de forma direta, sem suavizar termos, sem pedir desculpas pelo que diz. Suas palavras não surgem como poesia, mas como advertência. Jesus não cria uma ameaça. Ele revela uma realidade que já existe, independentemente de aceitarmos ou não. Quando Jesus fala sobre o inferno, ele não usa uma linguagem vaga ou genérica. Ele escolhe uma palavra específica: Dina. Esse termo não era simbólico para os ouvintes. Dina era um lugar real, um vale fora de Jerusalém, conhecido pelo fogo constante, pelo lixo em decomposição e pela associação com morte e impureza. Ao usar essa palavra, Jesus ancora a ideia do inferno em algo concreto, visível e perturbador. Ele não tenta tornar o conceito mais aceitável. Ao contrário, usa a imagem mais forte disponível. Ao dizer que ali o fogo não se apaga e o verme não morre, Jesus remove qualquer tentativa de romantização ou conforto teológico. Em todas as vezes que Jesus descreve o inferno, certos elementos se repetem: fogo, trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Esses detalhes não apontam para a inconsciência ou aniquilação. Eles apontam para a percepção. Chorar exige memória. Ranger os dentes exige consciência. O inferno, segundo Jesus, não é o fim da existência, mas a continuidade dela sem esperança. É a permanência da consciência em completa separação de Deus. Essa é uma das ideias mais difíceis de aceitar, e talvez por isso seja tão evitada. Mas é exatamente assim que Jesus escolhe descrevê-la. Em Lucas 16, Jesus conta com a história de um homem rico e de um pobre chamado Lázaro. Após a morte, ambos continuam conscientes. O rico reconhece sua condição, lembra de sua vida passada e demonstra preocupação com aqueles que ainda estão vivos. Ele pede alívio, pede explicações, pede misericórdia. Mas a resposta que recebe é definitiva. Existe um grande abismo que não pode ser atravessado. Essa narrativa não apresenta arrependimento tardio como solução. Ela apresenta a consequência final. Jesus não conta essa história para satisfazer curiosidade, mas para mostrar que certas escolhas não podem ser revertidas depois. Jesus nunca restringe o inferno aos piores criminosos da sociedade. Ele fala sobre rejeição da luz, não apenas prática de grandes crimes. Quando ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, ele desloca o problema do comportamento extremo para a postura do coração. O inferno não é apresentado como um lugar para pessoas que Deus odeia, mas como o destino de pessoas que rejeitaram Deus de forma persistente. Isso torna o tema mais próximo e mais sério. Não é uma ameaça distante, é uma realidade ligada às escolhas diárias. Em Mateus 25, Jesus descreve o julgamento final com clareza impressionante. Há separação, definição e destino eterno. O que mais chama a atenção é a linguagem usada. Jesus afirma que uns irão para o castigo eterno e outros para a vida eterna. A mesma palavra define ambos. Ele não sugere temporariedade nem correção passageira.
Ele apresenta um desfecho definitivo. Essa passagem força o leitor a encarar algo incômodo. Jesus acreditava plenamente na eternidade do destino humano. Ignorar isso é ignorar parte essencial do ensino de Cristo. A insistência de Jesus em falar sobre o inferno não nasce de crueldade, mas de misericórdia. Avisar não é odiar. Silenciar não é amar. Se não houvesse inferno, a cruz perderia sentido. Mas se Jesus estava certo, então a cruz foi um ato de resgate extremo. Ele não morreu para melhorar a imagem moral da humanidade, nem apenas para ensinar valores. Ele morreu para salvar pessoas de um destino real. O aviso precede o sacrifício, e ambos revelam o mesmo amor. Quando olhamos para a cruz à luz do que Jesus ensinou sobre o inferno, tudo ganha coerência. O inferno explica o preço, a cruz explica o amor. Sem inferno, a cruz parece exagero. Com o inferno, a cruz se torna graça incompreensível. Jesus não chama pessoas para segui-lo por medo, mas por verdade. Ele não esconde o custo nem o risco. Ele expõe ambos. A mensagem pode ser dura, mas é honesta. E talvez seja exatamente isso que a torna tão difícil de ouvir. Jesus não falou do inferno para alimentar debates teológicos ou criar medo artificial. Ele falou para provocar decisão. A pergunta final não é acadêmica nem filosófica, é pessoal. Se Jesus falou a verdade, então cada palavra importa. Ignorar não muda a realidade. Rejeitar não anula o aviso. O que está em jogo não é conforto momentâneo, mas destino eterno. Diante disso, resta apenas uma pergunta, silenciosa e inevitável. O que você fará com aquilo que Jesus disse? Depois que Jesus termina de falar, não há aplausos registrados, não há debates longos, não há tentativas de suavizar suas palavras. Há silêncio, porque algumas verdades não pedem comentários, pedem resposta. Jesus não encerra seus ensinos sobre o inferno com ameaças, mas com espaço para decisão. Ele apresenta a realidade e se retira, deixando cada pessoa sozinha com aquilo que ouviu. O desconforto não vem das palavras duras, vem da clareza. Jesus nunca competiu com expectativas humanas. Ele não ajustou o discurso para ser aceito, nem moldou a verdade para ser confortável. Ele falou porque amava demais para se calar. O inferno não aparece como o centro da mensagem. A escolha aparece. A cruz não foi improviso, foi resposta. E o silêncio que fica depois dessas palavras não é vazio, é convite. Convite para rever prioridades, convite para encarar a eternidade com seriedade. Convite para não adiar decisões que não podem ser feitas depois, porque no fim, não é sobre o quanto sabemos, é sobre o que fazemos com aquilo que ouvimos. Se este vídeo provocou reflexão, então ele cumpriu seu propósito. Aqui, não buscamos entretenimento rápido, mas entendimento profundo. Não atalhos fáceis, mas verdades que transformam. Se você deseja continuar explorando as Escrituras com profundidade, contexto e coragem, se quer entender o que Jesus realmente disse, sem filtros modernos ou adaptações confortáveis, então este canal é para você. Inscreva-se, ative as notificações e caminhe conosco por histórias, textos e verdades que atravessaram séculos, porque ainda importam hoje. A pergunta final permanece, e ela não desaparece quando o vídeo termina. O que você fará com aquilo que Jesus disse?